Olá pessoal, neste vídeo eu vou ensinar como utilizar a função erros do Excel. Tá? Essa função é muito útil, pois você consegue tratar erros no Excel. Ou seja, aqueles erros que são comuns do Excel, você pode mudar esses erros para mensagens personalizadas ou valores que você deseja que o Excel exiba conforme ele encontre um erro. Né? Então, para exemplificar, eu vou usar aqui uma função PROCV, né? E através dessa PROCV, depois eu vou ajustá-la utilizando a função erro, junto com a função se, tá? Então aqui é simples, né? Primeiramente a PROCV, aqui eu vou digitar um CPF, ele tem que retornar o cliente e o telefone cadastrados aqui nessa tabela. Então vamos lá. Eu vou botar aqui igual PROCV, o valor procurado é a célula onde eu vou digitar o que eu quero procurar, né? Aí matriz tabela, que é o não nomeei o intervalo, então matriz tabela, tudo. Ponto e vírgula, o cliente é coluna 2, ponto e vírgula, falso, pois eu preciso de um valor exato. Fechou parênteses, terminou. Vamos lá, mais uma vez, valor procurado mesmo, ponto e vírgula, matriz tabela, ou seja, toda a tabela, ponto e vírgula, terceira coluna, então, ponto e vírgula, falso. Pronto. Perfeito, né? Agora eu chego aqui, digito, pego um código, né? Já vou pegar aqui, copiar e colar. Olha lá, tem as informações. Mas vocês repararam que se eu chegar aqui, né? Digitar um CPF que não existe, um exemplo, né? Dá esse ND aqui, né? Se eu apagar também, ele também dá um ND. Então o que eu quero? Eu quero tratar esse erro. Eu quero que o Excel ele exiba uma mensagem, por exemplo, em vez desse ND, que é uma mensagem da PROCV, eu vou dizer para ele que eu quero que ele demonstre não cadastrado. Tá? O valor não existe, né? Cliente não existe, então vou escolher uma mensagem personalizada. Então, para isso, eu vou usar a função se junto com a função erros. Então, vamos lá. Eu vou adaptar as duas formas, tá? Então, eu vou selecionar aqui a primeira, né? Ctrl X para recortar, então não tem que fazer de novo. Então, aqui a fórmula ele começa como igual se erros, tá? Abre parênteses também da função erros, ou seja, eu estou dizendo se houver um erro em que? Na minha função PROCV, tá? Lembrando que aqui só precisa do igual, tá? Lembrando que aqui é a sua função, poderia ser uma função soma, poderia ser qualquer função, ou seja, se ele encontrar erros nessa fórmula, aí fecho, aqui já está fechado o parênteses da PROCV, né? Então eu fecho o parêntese da função erros também, ok? O que vai acontecer, né? Vai acontecer o seguinte, ponto e vírgula, que é a função se. Se houver um erro nessa PROCV, eu vou dizer o seguinte, ó, não cadastrado, ok? Caso contrário, ou seja, então, valor não cadastrado, caso contrário, faço o quê? Faço a minha PROCV. Então, fechou aqui, ó, tirou igual, né? E aqui o parênteses da PROCV já está fechado, você fecha o parênteses aqui da função se. Então, revisão da forma. Se houver erros na minha função, na minha PROCV, fechou o parênteses da função erros. Retorna para mim não cadastrado, ou seja, poderia ser um cálculo, poderia ser outra frase ou qualquer outra coisa. Caso contrário, faça a função manualmente. Então, vou dar um Enter aqui. Ó, já retornou para mim não cadastrado. Mas se eu pegar aqui, por exemplo, e colocar, ó, funciona. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma adaptação que eu fiz para cá. Então, vou selecionar aqui a PROCV, vou recortar, né? Então, vou botar igual se erros, abre parênteses, ou seja, se houver um erro na minha PROCV, né? Lembrando que aqui não precisa do igual, tá? Se houver um erro na minha PROCV, fecha o parênteses da função erros. Ponto e vírgula, não cadastrado. Fecha outro parêntese. Beleza, então, se houver um erro na minha função PROCV, me retorna não cadastrado. Caso contrário, me retorne a minha função PROCV, ou seja, faça a pesquisa normalmente, né? Você vai fazer a pesquisa normalmente, ou seja, a fórmula que você gostaria de executar. Então, aqui, ó, deu certo, mas se eu apagar aqui, ó, ou seja, não achou, ou seja, ele achou um erro. Sendo assim, ele não achou um CPF, mas também se você botar, por exemplo, um CPF aqui, né? Também não existe, ou seja, é um erro do mesmo jeito. Então, por exemplo, vai dar não cadastrado, certo, gente? Então, existem várias formas de tratamento de erro, tá? A função erros é uma delas. E junto com a função se, ela dá um realce melhor, ela permite você criar mais coisas, tá?
Então é muito importante numa planilha que você trate os erros, que você emita mensagens personalizadas de erro na planilha, ok? Então fica essa dica aí, gente. Até a próxima.